Boa noite a todos, dando início a mais uma de nossas palestras, sempre gratos a Deus e a Jesus por essas oportunidades tão valiosas para todos nós. Nesta noite eu gostaria de iniciar a nossa palestra com a prece de Cáritas. Acho que muitos já conhecem, é uma prece que é usada, conhecida na doutrina espírita. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Sempre iniciando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ler capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item que ele fala sobre o julgamento, né? Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Importantíssimo lembrarmos disso no nosso dia a dia, importante e necessário. Ensinamento do nosso Mestre Jesus. Vamos ler do item 11 até o 13. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem
pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito. Porque no caso, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se torne em sentido absoluto esse princípio: não julgueis se não quiseres ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o engano. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. Lembram-se também desta passagem, de Mateus? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É muito sério isso, não é? O tema de hoje nos fala sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros, não é verdade? Tem até uma historinha que muitos conhecem, ali da casa de Fabiano, que nós já usamos em várias palestras, mas eu vou citar hoje que muitas pessoas pode ser a primeira vez que elas vão escutar. Tinha uma senhora, chamava Dona Maria, e todos os dias ela olhava pela janela da sua cozinha em direção ao varal de roupas na casa da sua vizinha e comentava com a família toda: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. No dia seguinte, novamente na cozinha, olhando mais uma vez para sua vizinha, que estendia as roupas, a Dona Maria comentava: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E era assim todos os dias. Dona Maria já estava habituada a olhar para o varal da vizinha e criticá-la por tanta roupa suja. Até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Ao vê-la estendendo seus lençóis, correu na direção da janela da cozinha, mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada e notou também que, ao tentar abri-la, os vidros ficaram com as marcas de sua mão. Pegou um pano e começou a limpar os vidros. O pano ficou coberto de sujeira. E, após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas e alvas. Só então percebeu que, na realidade, o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua vidraça. Assim como a Dona Maria, também nos precipitamos, nos equivocamos no julgamento do próximo. É uma historinha singela, mas que nos dá um exemplo
profundo, não é mesmo? Às vezes estamos criticando o outro sem fundamento. Kardec perguntou aos espíritos, encontramos ali no Livro dos Espíritos, essa colocação, essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Será fácil agirmos dessa maneira? Sabemos que não. O que será que nos impede de fazer isso? Com certeza é o nosso orgulho, que é uma das maiores chagas da humanidade. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da terra. Sempre estamos certos e os outros sempre errados. E Jesus nos adverte que vemos, o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Vamos refletir, não é verdade isso? A grande maioria de nós não agimos assim? Precisamos começar a mudar esse comportamento, que é muito infeliz. Então, para entendermos, para sermos benevolentes, indulgentes, para com os erros de nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos erros, das nossas próprias imperfeições e limitações. A partir daí, sim, com certeza teremos condições de compreender os erros dos outros. Certo? Temos que nos conhecer, nos observar e admitir, que temos sim imperfeições, temos limitações. Então, o outro também tem. Cada um está no estágio evolutivo. Eu não posso esperar do outro aquilo que ele não pode me oferecer. É o conhece-te a ti mesmo, que Sócrates tinha como filosofia de vida, e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos concita a fazê-lo. É o trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade. Mas temos que ter muito cuidado para não nos acharmos a última das criaturas nessa análise, após a identificação dos erros, e evitar extremos após essa conscientização. E passarmos a nos considerar as últimas criaturas. Essa análise é para ser feita para nos impulsionar, jamais para nos colocar para baixo. Não é esse o objetivo. Essa análise é para que nós nos reconheçamos, enxergamos as nossas deficiências e limitações e começamos a desenvolver a vontade de querer mudar isso. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, após essa análise e enxergarmos ali as nossas imperfeições, cruzarmos os braços e ficarmos cheios de pena de nós mesmos, nos acomodarmos, não é? Não acontece isso com muita gente? Eu sou mesmo assim, não tem jeito, não tem como mudar isso, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é? Quem já não falou isso, Então, não é isso. A palavra de ordem é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. E esse esforço é o que vai nos ajudar a ser benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros. Até porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Não é verdade? Conhecem esse ditado? É antigo, Todas as vovós falavam para nós. Eu mesmo lembro de ter ouvido.
Quem tem telhado de vidro não joga pedra nos outros, menino. E todos nós temos imperfeições, né? Quem somos nós para julgar alguém? Mesmo que sejamos ali, né, perfeitos em algumas situações, não devemos julgar, quanto mais imperfeitos que somos. Então, tomemos muito cuidado, né? Isso não significa que devamos ser coniventes com o erro das pessoas. Não. Não devemos aprovar o mal. Ele até fala ali no trecho do Evangelho, né? Quando o mal está prejudicando muitas pessoas, isso tem que ser alertado. É um bem que você está fazendo. Ou até para uma pessoa que convive com você. Você tem que falar para a pessoa que ela está fazendo a escolha errada, que ela deve mudar o caminho. Né? Quando nós temos uma intenção de ajudar, sem julgamento, sem condenação, é diferente de quando você expõe uma situação que só vai ofender e denegrir a pessoa. Então, há uma diferença aí. Né? Então, ninguém precisa ali de ser ali colocado em exposição para ser criticado e condenado. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Então, todos nós cometemos erros, afinal, somos enfermos da alma e precisamos nos corrigir. E é por isso que estamos aqui na Terra. É para isso que estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. A Terra é um hospital, uma escola, e ninguém precisa de censura, de acusação, não é? A nossa própria consciência nos acusará cedo ou tarde, nesta ou em outra existência. Afinal, a lei divina lá está gravada. Foi por isso que o nosso Mestre Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Então, pessoal, é muito importante que nós nos coloquemos na posição do outro sempre, né? Se estivéssemos na posição difícil em que muitas criaturas se encontram, miséria, abandono, desrespeito, qual seria a nossa reação? Igual ou pior do que a do nosso irmão de humanidade? Por isso, a resposta de Jesus a Pedro, quando perguntado: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, ilimitadamente, infinitas vezes, perdoar quantas vezes forem necessárias. Os Espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio, assim como o ar é indispensável à vida. O Espírito de Meimei, ela nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida e o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Olha que linda essa colocação de Meimei. E é verdade, né? Todos nós precisamos de perdão, porque, infelizmente, tem momentos que temos atitudes muito infelizes. Por isso, devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre o mármore. É importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmos. É a chamada autoproteção de que nos fala a mensagem introdutória. Mas tudo isso, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer exercício. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos assimilar da noite para o dia. Comecemos a relevar as pequenas indelicadezas,
as pequenas ofensas para depois aprender a perdoar as grandes ofensas. Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Perdoar é, no momento em que aquela criatura que nos ofendeu precisar de nós, estaremos lá servindo e ajudando. Por que atirar a primeira pedra se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com as próprias mãos? Já sabemos que ninguém foge à lei de ação e reação. Então, pensemos muito antes de revidarmos a palavra ofensiva, muitas vezes dita impensadamente, antes de aceitarmos a provocação. Pensemos muito para evitar situações difíceis. Será que vale a pena? Quanta coisa poderia ser evitada se pensássemos 2 vezes antes de tomar qualquer decisão, se usássemos o bom senso, o equilíbrio, a prece. Lembremos sempre desta frase, ensinamento valioso de Jesus: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, não é? É essa a recomendação. Se seguirmos, com certeza vamos fazer só o bem. Reflitamos, estudemos a doutrina espírita e façamos a nossa parte, que é o trabalho de renovação interior, que servirá consequentemente para nos autoproteger de muitos sofrimentos. Fica aqui esta reflexão tão importante sobre a questão de não julgarmos e perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Que Deus nos abençoe a todos. Damos continuidade à segunda parte da nossa palestra com o companheiro José Luiz. Pois bem, hoje nós vamos pegar diretamente do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Uma passagem que é muito importante para nós pela conclusão que tiramos. Então vamos lá. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizei a vós que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois bem, quando Jesus coloca que não foi a carne que o revelou, né, ele está dizendo que não foi o conhecimento do cérebro, a razão que demonstrou quem é Jesus, né? E sim, através do sentimento, através do coração, inspirado diretamente por Deus, né? O Pai que o revelou. Interessante que essa mesma passagem é tratada no livro Boa Nova de Humberto de Campos, né? Psicografado pelo Chico, a lição da vigilância. O trecho é longo, né? O texto é longo, por isso que eu resumi essa mesma passagem que a gente acabou de ler, eu vou omitir aqui do texto, né? E começar a partir daí, porque o Humberto de Campos é interessante, ele põe no contexto, né? Naquele momento. Se formos à Bíblia, assim que termina o versículo 17, entra o versículo 18 de Mateus, dizendo que é por isso que a igreja será criada, será colocada sob a tutela de Pedro, e assim por diante. Enquanto que, na versão aqui de Humberto de Campos, né, ele já entra com
outro contexto, né? Outra narrativa. Então vamos lá. Então, terminada a passagem que Simão Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus e Jesus o coloca que essa revelação foi direto do Pai, né? E assim continua. Só vou repetir aqui esse trechinho de Humberto de Campos que faz menção ao comentário de Jesus. Então, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, disse Simão Pedro. E Jesus responde no texto de Humberto de Campos. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então veja, interessante que Humberto de Campos, nessa narrativa, ele tira um certo glamour das passagens evangélicas, trazendo-a muito mais próximo ao cotidiano, descrevendo as reações das expressões, suavizando o ensinamento para que a gente, inclusive, não se distancie, né? E traga isso mais próximo de nós. E assim prossegue. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar os dracmas perdidos do tesouro de nosso Pai. E qual o pegoeiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então ele está se referindo justamente aos profetas que compõem essencialmente o Velho Testamento, anunciando a vinda de Jesus e sobre o que ele passaria. Tá? Havendo uma pequena pausa na sua alocação, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Veja, o mesmo entendimento e o mesmo questionamento que talvez façamos ou já fizemos ou até faremos a respeito daqueles que buscam andar sob o modelo de Jesus, né? Se somos, entre aspas, bonzinhos, por que temos que sofrer, né? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu entendimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago
pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga na praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Então, é todo um ensinamento de que o que vale é a prática e não o discurso, né? Qualquer comentário, qualquer ensinamento verbal, ele tem o seu peso muito relativo, que é incomparável àquele em que se divide o ombro, se participa, se exemplifica através da ação prática. Convém até que depois voltemos a ler para que isso possa ficar bem marcado nos nossos entendimentos, né? Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Desse texto, nós tiramos que o sofrimento, né, e principalmente o que Jesus colocou, mas que nos serve, obviamente, de exemplo, é aquele diálogo, né, através do sofrimento, que podemos fazer aquele diálogo com o Criador, despidos de todas as cascas que possam predominar no nosso ser. É um momento em que nós nos entregamos, né, profundamente ao Pai, através da prática e da exemplificação da fé por si mesmo em relação a Ele. Continuando. O mestre calou-se, comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se de Jesus e falou-lhe em particular: Mestre, não convém não exagerardes as vossas palavras? Deixa disso, vamos maneirar, né? Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não entendes, compreendendo somente as coisas dos homens,
longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Então aqui a outra lição dessa passagem, é essa oscilação que todos nós, inclusive Pedro, né, vivenciamos, que é estarmos num instante em comunhão com Deus e no instante seguinte, se não vigiarmos, né, escorregarmos e adotarmos o discurso das trevas, né, que no fim é isso. Por isso que a lição, por isso que a crônica aqui, 21, se chama A Lição da Vigilância, né? Que então não existe vacina nem privilégio, né, que nos deixe imune ao desvario, né? É só o exercício constante do controle sobre si mesmo. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Lógico, né? Nós, quando levamos alguns puxões de orelha, não é algo assim, nós, né, levamos um tempo para absorver a lição, né? Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que eu vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designais como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. É justamente o que nós devemos fazer, né? Interessante que nesse final do comentário, né, das palavras de Jesus dirigidas a Pedro, ele coloca, né, de uma forma bem tranquila, a serenidade que devemos manter em relação às atitudes daqueles que amamos e convivem conosco, né? Que mesmo existindo esses sentimentos, isso não é um passaporte para que a gente não deixe de vigiar e não deixe de ter controle sobre as próprias reações, né? Então, André Luiz, Joana de Ângeles, né, falam a mesma coisa de formas diferentes, né? Mas essencialmente é essa nossa predisposição em mudar, atraídos pelo amor de Deus, inconscientemente. Então temos algo que nos empurra a avançar, porém trazemos uma carroça enorme do nosso passado a tentar impedir essa movimentação, né? Essa carroça, por vezes, né? Estou falando carroça, mas na verdade Jesus foi muito claro, é a montanha, né? A montanha dos nossos pecados que já cometemos, o nosso passado. Mas então é uma luta entre o que trazemos de experiências que são difíceis, em luta com
a nossa predisposição de mudar por sermos atraídos por Deus, né? E esse esforço, não vamos nem chamar de luta, esse esforço exige vigilância para que sempre predomine a minha predisposição momentânea, preterindo as coisas e reações do passado. Muito bem, prazer em revê-los, boa semana a todos e que fiquem com Deus. Vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida e por tudo que nós temos e somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja.